Olá, queridos, boa tarde, sejam muito bem-vindos, tá? Mais uma aula de filosofia. Quero superar, né? Temos um conteúdo, um capítulo já iniciado e hoje eu vou dar continuidade. Vejam bem, estamos conversando desde a aula anterior sobre arte, né? Filosofia da arte, sobre estética. Sobre essas questões, discussões do que eu posso considerar como arte, o que é arte, a arte realmente vai estar ligada ao objeto ou à satisfação daquela pessoa que a observa. Esses desdobramentos, essas questões, essas discussões, elas iniciaram por pensadores bem precoces, né, vamos dizer assim, pensadores lá da Grécia Antiga, como Platão e Aristóteles. Depois ela caminha para os mais modernos, como nós temos Emmanuel Kant, nós temos George Bogart, Alexander Bogart, nós temos George Hegel e tantos outros que discutem muito sobre isso. Eu disse a vocês na aula anterior, eu fiz os apontamentos sobre o que Platão pensava acerca da arte. E eu disse a vocês que Platão discordava totalmente da arte, bem como eles consideravam os artistas como mentirosos. Por quê? Porque para Platão era impossível a arte ser uma representatividade e se aproximar da realidade, porque ela era muito distante do verdadeiro. Para Platão, como eu disse a vocês também, por ele acreditar na existência do mundo real e do mundo sensível, uma vez que o mundo real é uma representação, né? É uma imitação do mundo sensível, a arte, por ser uma representação do mundo real, seria uma imitação da imitação. Então ela jamais chegaria na possibilidade de ser uma representatividade do que seria real. Então ele trouxe um conceito muito pejorativo para a arte, tá, queridos? Então a gente caminha, nós vamos ter Aristóteles. Aristóteles já traz pensamento para quebrar, né, essa maculação, esse pensamento máculo atribuído por Platão à arte. Aristóteles vai dizer que a arte ela pode sim trazer uma representação muito próxima da realidade. Por isso que ele considera a arte como uma verossemelhança da realidade. E principalmente pelo conceito de catarse, né? Que é aquele sentimento que a arte atribui ao ser humano através do alívio, né? A satisfação, a sensação de satisfação, de purificação ao observar, ao presenciar determinada obra de arte. Então, Aristóteles já nos traz um peso mais feliz, vamos dizer assim, acerca realmente das discussões sobre a arte. Então, a gente caminha lá no século XVIII, nós vamos ter um pensador, né, que vai travar novas discussões acerca da arte, que foi Bogart, Alexander Bogart. Ele é um filósofo alemão, tá? E ele começou a atribuir o termo estético para a disciplina filosófica que tem por objetivo estudar o belo, tá? Então, para Alexander Bogart, nós vamos ter um campo da filosofia que nós vamos atribuir o nome de estética, e a estética, por ser esse campo da filosofia, ela vai estudar o belo, tá? A questão é definir o que se tornaria ou não uma disciplina no campo da filosofia, certo? Então, o belo estaria ligado ao sujeito ou ao objeto. Esse é o ponto travado por Alexander Bogart. Repito, ele procurou definir o que se tornaria uma nova disciplina para o campo da filosofia, por isso ele vai criar, vamos dizer assim, a estética, tá? Que é esse campo que vai tratar sobre essa temática acerca do belo. Mas aí começa-se o seguinte questionamento: o belo, né? Algo belo vai estar ligado ao sujeito ou ao objeto? Eis a questão. Uma pergunta desse tipo sobre se o belo está ligado ao sujeito ou ao objeto
Tal pergunta deixa clara que a discussão sobre estética ela é filosófica. Concordam comigo? E com o autor, claro. Pois ele perguntar sobre a essência de algo ou sobre a relação de conceitos como sujeito e objeto é de natureza da filosofia, tá, queridos? A apreciação da arte, vejam só, a apreciação da arte ou a consideração sobre a emoção ou a verdade que elas produzem são alguns dos outros temas da estética, definida como estudo dos conceitos, os juízos e dos sentimentos despertados pelas obras de arte. O desenvolvimento da estética também levou alguns autores a utilizar a expressão filosofia da arte para suas discussões sobre estética, tá? Mas há uma separação entre a estética, né, que é esse campo da filosofia para estudar o belo, e a filosofia da arte, porque eles vão considerar que a estética ela é mais aprofundada, a filosofia da arte ela não seria tão, não estaria tão profunda para fazer esses estudos de uma forma mais fidedigna, tá? Então, o desenvolvimento da estética levou alguns autores a utilizar a expressão filosofia da arte para as discussões sobre estéticas. Só que a filosofia da arte é uma disciplina menos ampla que a estética, pois se preocupa em especial com a seguinte questão: isso é uma obra de arte ou não? Como saber qual critério? Já a estética, como eu disse, ela vai se aprofundar mais, vai buscar sobre a satisfação, o juízo de valor, todos esses desdobramentos por trás do belo. Então, depois desses desdobramentos trazidos por Alexander Bogart, nós vamos ter Immanuel Kant, né? Que procurou, na verdade, compreender a estética segundo um sistema teórico que explicasse por que se consideram não apenas as obras de arte, mas também paisagens naturais como belas, certo? Com esses juízos assim, de valor, vamos dizer, seriam possíveis. Afinal, gosto se discute ou não se discute? Né? Comecei no início da aula anterior falando isso com vocês. O gosto se discute ou não se discute? É possível dizer que uma pessoa tem bom gosto ou não? Fica aí esses grandes questionamentos. Então, Immanuel Kant ele vai tentar explicar esse juízo do gosto da seguinte forma. Segundo ele, a beleza do objeto estaria ligada ao sujeito que percebe e o seu sentimento de prazer e agrado em observar o objeto, a obra de arte, o cenário artístico, tá? Então, a beleza estaria na observação, no sentimento que, ao observar, isso vai ser me despertado. E não na própria qualidade do objeto contemplado. Como, por exemplo, deixa eu ver aqui alguma coisa próxima de mim. Deixa eu pegar aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu ganhei essa imagem de presente de aniversário de uma grande amiga minha. Eu sei que a gente não deve adorar santos, né? Mas aqui eu entendo como uma representatividade. Então, esse campo a gente não discute. Só voltando aqui para o conteúdo, segundo Kant, o belo, o juízo de valor, tá? A beleza do objeto, a beleza da arte, melhor dizendo, ela vai estar ligada à sensação e à satisfação ao se observar o objeto e não necessariamente no próprio objeto. Consegue me entender? Por exemplo, eu observo esse objeto, tenho uma satisfação por ser católico, né? Sei que é uma representatividade, então para mim me embate um sentimento muito emotivo, tá? Mas se outra pessoa observar, né, talvez algum de vocês observarem esse objeto, vocês não vão ter nenhuma satisfação, porque talvez ele não traga nenhum sentimento para vocês. Então, para Immanuel Kant, a beleza vai estar no sentimento em se observar o objeto. O que desperta para mim, isso vai ser o belo, e não necessariamente no próprio objeto. Eu posso estar diante de um objeto banhado a ouro, né? Muito bem trabalhado, bem esculpido, e ainda assim eu não ter nenhuma satisfação. Entendem? Essa questão que Immanuel Kant nos traz, a beleza do objeto vai estar ligado ao sujeito que percebe, né? Esse sentimento de satisfação, e não necessariamente no próprio objeto, como um anel, né?
Esse anel, para mim, como ele tem uma simbologia, representa muito. Então, para mim, observar um anel de formatura, ele traz um sentimento muito simbólico. Outras pessoas podem olhar e ver que simplesmente é um anel. Tá? Conseguem me compreender, né? Tá de boa. Ó, a beleza do objeto, vou repetir, estaria, portanto, ligada ao sujeito que o percebe, e não ao sentimento de prazer e agrado em relação a ele, e não na qualidade própria do objeto contemplado. Em virtude disso, o impasse permanece até hoje, porque o meu juízo de gosto deve ser tomado como universal. No juízo de gosto, segundo Kant, ocorre uma satisfação desinteressada. Isso é, o objeto subsiste de forma livre ao contemplá-lo, não constrangendo, por exemplo, em razão do interesse em conhecê-lo ou possuí-lo. O juízo de gosto que Kant vai dizer vai ser na satisfação de observar e de me agradar pelo objeto, e não necessariamente no sentimento de querer possuir o objeto, tá? Por exemplo, esse juízo de gosto, eu vou admirar um objeto, achar ele perfeito, admirar uma obra de arte, achar ela perfeita, independentemente de eu ter o sentimento de querer comprar, de querer adquirir para mim, tá? Então, para ele, o juízo de gosto vai ser nisso. Eu vou poder observar algo que ainda que não seja meu e nem venha a se tornar meu, só por observar e por achar bonito. Ou seja, tem que ser um gosto desinteressado. Que a partir do momento que eu admiro algo só porque eu tenho ou porque eu quero ter, então esse juízo de gosto ele não é considerado para Kant. Me compreendem, queridos? Espero que vocês estejam compreendendo. Então, 2 pontos que nós precisamos lembrar aqui de Immanuel Kant é justamente isso. Primeiro, a beleza não vai estar ligada necessariamente ao objeto, né? Mas o sentimento de quem o observa. E segundo, o juízo de gosto, ele vai ser analisado na satisfação desinteressada. Eu analisar, observar, sem pretensão de ter, simplesmente por achar belo e por achar bonito. A partir do momento que eu olho e admiro o objeto ou a arte, simplesmente porque eu quero comprá-la, porque eu quero tê-la para mim, então o juízo de gosto já não vai ser considerado, ok? Ok? Então agora a gente caminha e vamos falar sobre George Hegel, que ele vai ser totalmente contrário ao pensamento de Kant, tá? Ele é até considerado, ele vai trazer um profundamento anti-kantiano, tá? Ó, George Hegel, ele preocupou-se menos com a investigação do belo, tá? Isso para ele era totalmente fora do campo de atuação. Ele se preocupou mais com a análise da arte enquanto fenômeno histórico, tá? Ele se preocupou com a simbologia, vamos dizer assim, da época de determinada obra de arte. Por exemplo, um quadro que foi pintado na época do descobrimento da Segunda Guerra Mundial, enfim. Ele vai dizer que, deixa eu ver aqui, ó, Hegel rejeitou a definição de arte como imitação da natureza. Para ele, a análise estética está vinculada à capacidade da obra de arte de personificar os conteúdos culturais e espiritual de determinada época histórica. Então, para ele, a arte vai estar ligado ao seu campo seu campo de nascimento. Deixa eu tentar explicar melhor para vocês, que até eu tem hora que dou uma voada nas palavras. Eu disse a vocês que George Hegel é totalmente contrário ao pensamento de Kant, tá? Ele vai dizer que a valoração, vamos dizer assim, no campo da arte e o que eu posso definir como arte vai estar ligado ao objeto. Pronto. Digamos que essa imagem aqui foi a imagem que foi achada pelos pescadores. Os pescadores, na historinha de Nossa Senhora Aparecida, eles não encontraram, não foi quando eles jogaram a rede e veio a imagem. Então, para ele, essa santinha aqui, digamos que foi a santinha que foi achado, aí sim, ela vai estar muito presente nesse conceito de arte, porque ela vai ter uma simbologia, ela tem uma história, vamos dizer assim, um contexto histórico todo por trás. Então, Hegel traz isso para a arte, o conceito, o conteúdo histórico em que determinada obra pertenceu. Isso sim vai ser considerado como arte, tá bem?
Então, caminhando mais aqui no conteúdo, nós vamos ver que em um primeiro momento a arte ela foi a principal expressão a arte foi a principal expressão intelectual humana, tá? Depois a arte ela foi gradativamente substituída pela religião, né? Quando aquela não consegue mais responder às transformações históricas e sociais. E depois a religião vai se exaurir e vai ser substituído pela filosofia. Veja que belo, né? Primeiro a expressão humana, ela pode ser atribuída somente à arte, depois nós vamos ter a religião substituindo a arte e hoje nós temos as discussões filosóficas que substituem a religião, que foi substituída pela arte. E já para superar esse conteúdo, nós vamos ter, já no pensamento moderno e pós-moderno, Walter Benjamin, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, que eles vão elaborar novas reflexões, tá? A partir do diagnóstico hegeliano. E eles vão dizer que as formas por meio dos quais as obras de arte se relacionam com a sociedade em que são criadas. Então, a boa medida de analisar uma obra de arte para esses pensadores moderno e pós-moderno vai estar ligada ao conteúdo social da criação, muito parecido com o pensamento de Hegel, né? É tanto que eles se aprofundaram mediante os pensamentos deles. E por fim, nós vamos ter outro pensador já mais recente, tá? Que chama-se Benjamin. Benjamin, ele vai dizer que as obras, elas possuem uma aura, tá? É como se fosse um sentimento de satisfação. Por que ele vai dizer que essas obras de arte possuem aura? Porque por elas serem antigas, por terem nascido em determinado contexto, por torná-las única, tá? Então é por isso que ele considera, segundo Benjamin, as obras de arte, principalmente antigas, são consideradas únicas e possuem aura, isto é, uma força que deriva da figura singular, composta dos elementos temporais e espaciais. Benjamin vai analisar a obra de arte dentro do campo principalmente espacial, tá? O espaço em que ela surge e o tempo em que ela surge, tá, queridos? Espero que vocês tenham compreendido, tá, esse conteúdo de arte, de filosofia da arte e de estética, né? Qualquer dúvida vocês podem me acionar e a gente supera qualquer discussão que seja pertinente acerca disso. Então deixo aqui meu caloroso abraço mais uma vez, façam a leitura do conteúdo, é extremamente importante. Então aqui eu supero, na verdade, o capítulo 17, essas são as principais discussões travadas. Deixo o meu abraço e até breve.